Olá, estamos de volta com o programa Vida Cristã em Debate. Eu deixei uma pergunta para o pastor Fernando, se há alguma diferença na visão do livre-arbítrio do ímpio ou do cristão. Muito bem. O apóstolo Paulo diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu acredito que Deus ele fez o homem, todo ser humano, ele fez igual. Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. O que diferencia provavelmente o cristão ou do não cristão é que ele tem uma direção baseada na Bíblia Sagrada, porque o cristão autêntico ele tem que examinar as Escrituras. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Então a diferença está certamente na forma que ele é conduzido pela palavra de Deus. Apesar que nós vemos exemplos de personagens bíblicos que, apesar de serem aparentemente guiados numa estrutura até familiar, de pessoas que eram conduzidas por Deus, que também acabaram pisando na bola. Mas a questão do livre-arbítrio, seja para o ímpio ou para o cristão, é o seguinte: diante de Deus, nós somos todos, de acordo com o que a Bíblia ensina, nós somos todos pecadores. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da salvação em Cristo e nós precisamos nos conduzirmos segundo a vontade de Deus, embasado nos ensinamentos da palavra. Então é o seguinte: eu tenho livre-arbítrio? Sim. Eu tenho, o ímpio lá fora também tem, só que nós não podemos contradizer a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Eu creio que é isso, mas livre-arbítrio, tanto o ímpio como o cristão, essa questão do livre-arbítrio, ele tem o seu direito de escolha. O próprio cristão também, ele deve escolher servir a Deus de acordo com as Escrituras ou não, é um direito que ele tem. Agora, o resultado final compete à escolha de cada um. Pastor Ricardo. Eu acho interessante esse tema, eu acho muito esclarecedor para quem nos assiste, porque muitas pessoas vivem debaixo de uma condenação, às vezes sofrendo a consequência de uma situação, achando que foi escolha dos outros, Vivem debaixo de uma ideia de que o meu pai, a minha mãe, fulano de tal, fez uma escolha e isso está afetando a minha vida. E não é bem assim. A realidade, como o texto que o próprio pastor Leandro leu, diz que cada um é responsável pelas suas escolhas. Isso é fato. Cada um vai dar conta das suas escolhas e não das escolhas do meu pai ou da minha mãe. Ou até aqueles que acreditam que numa outra vida fizeram... Esse é um problema sério. Fizeram algo. E às vezes vivem debaixo de uma situação, se entregando a ela. Não, eu tenho que viver isso porque é a situação imposta. Sim. E ele acha que ele não tem a capacidade nem o poder de mudar a situação dele por conta de aceitar aquilo como a verdade. E às vezes vive de forma fora da vontade de Deus, de forma... longe do propósito de Deus, justamente por aceitar essa situação. Ele não entende que ele tem a escolha. Todo mundo tem escolha. Todo mundo tem escolha de, não, eu posso ter uma vida diferente. Eu posso fazer escolhas diferentes. Todo mundo. Eu sempre falo isso, por exemplo, uma pessoa me diz, mas é uma doença. Não, mas ele pode escolher. Ele pode escolher viver sem aquilo. Ele pode escolher não... Uma pessoa está viciada em seja qual for a situação. Ele pode... E a partir do momento que ele optar por tomar uma decisão de viver uma vida diferente, aí sim as coisas começam a mudar. E é bom que a gente entenda que nós não estamos aqui tratando de tratados teológicos. Nós estamos procurando ser o mais simples possível, baseado na Bíblia Sagrada, para convencer nossos telespectadores que eles têm realmente o direito de escolha. E foi procurar agir segundo a vontade de Deus ou não. Vamos colocar de forma prática. É verdade? Às vezes a pessoa está nos assistindo e ela está vivendo uma vida que ela não está feliz. Não feliz no sentido de ser angustiante a vida dela. Então, às vezes está vivendo numa condição, exemplo, uma mulher que está sofrendo o abuso sexual do marido, parece uma loucura, mas isso é uma realidade, ou abuso físico, e ela acha que ela é obrigada a viver daquele. Não, ela tem a opção de escolher, eu não quero viver dessa forma, eu não aceito viver. Mas não, ela tem a opção de escolher. E infelizmente tem muita gente que vive porque acha que ela não tem mais a opção. Não, eu entrei. Não, eu não estou aqui defendendo o divórcio, Eu não estou aqui defendendo
Mas eu entendo que a pessoa que vive dessa forma, ela tem o direito de falar, não, eu não quero mais viver desse sofrimento. Até mesmo orar, Deus pedindo uma mudança em É, relação a isso. Porque claro. tem pessoas que aceitam isso como que ela tem que passar por isso mesmo. Ela é obrigada. Ou às vezes até aceita uma punição de Deus. Ah, Deus colocou essa enfermidade na minha vida porque Deus está me punindo. Deus não dá enfermidade para ninguém. Perfeito. Né? Perfeito. Deus você não falou a verdade. coloca enfermidade. E ela pode escolher ser curada. Perfeito. E é interessante observarmos, Júnior, que a Bíblia também cita exemplos de personagens que, diante de Jesus, fizeram escolhas erradas diante de Deus. Né? Nós podemos citar aí o jovem rico. Ele estava diante de Deus, Jesus proporciona para ele uma escolha, e ele faz a escolha amar mais, né? O problema ali estava no coração dele, estava mais ligado ao dinheiro. Né? Então fez uma escolha e Jesus não correu atrás dele tentar negociar aquela escolha. Né? Porque Jesus deu a ele aquele direito, né, dele poder escolher. E é o mesmo que Deus faz hoje conosco. Quantas pessoas não estão nos ouvindo, têm a possibilidade de escolher ser um bom marido, respeitar, tratar a sua mulher como vaso mais frágil, ser um bom pai, né, ser um bom servo de Deus, ser íntimo de Deus, porque hoje as pessoas não escolhem nem ter um relacionamento com Deus. A pergunta se o ímpio e o cristão vê de forma diferente, o ímpio ele tem uma dificuldade no relacionamento dele com Deus, né, de se relacionar. E às vezes o cristão também tem isso, né? Nem todo cristão sabe como se relacionar com Deus. Né? Mas eu sei que o tempo desse bloco está encerrando e eu gostaria no segundo bloco, no último bloco, falar algo a respeito de consequências sobre isso. Ok, pastor. Então vamos já essa pergunta, as consequências. Vamos para os nossos comerciais, nós voltamos daqui a pouco.